Amigo Colorado, deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você gostou do que eu falei, se você não gostou também, deixa a sua opinião aqui que eu irei responder. É muito importante saber aí, gostaria de um feedback de vocês, né, para a gente trocar uma ideia aí, um canal de torcedor para torcedor. Bom, se você está à procura de camisetas do Inter, todos os modelos, e dos principais clubes europeus, Barcelona, Bayern, Paris, enfim, você entra lá no @copeirostory, no Instagram e no Facebook. Os caras são de Arroio do Meio. Material de altíssima qualidade a um preço bem baixinho. Entra lá que vale a pena. Bom, há muito tempo o Inter não vende um jogador das categorias de base com pompas de craque, né? A gente fica na expectativa de quando surgirá um novo craque no Internacional nas categorias de base. E pelo que eu tenho visto do futebol, não apenas nas categorias de base do Inter, mas nas categorias de base dos principais clubes brasileiros, é que eles não querem craque. Não querem craques, mas nas categorias de base, nas escolinhas. Porque o craque, ele não está na maioria das vezes na classe média alta brasileira. Ele não é criado em carpete, na maioria das vezes. Ele não é garoto de apartamento classe média alta, na maioria das vezes. Ele não está nesses lugares. O craque, em sua maioria, ele está lá no terreno baldio, dando chapéu, dando elástico, dando meia-lua, se divertindo jogando futebol. É o peladeiro. E o peladeiro, eles não aceitam mais nas categorias de base. Hoje, se um garoto tentar dar um elástico, tentar dar um chapéu no treino, nas escolinhas do Inter, eles perigo tirar o guri e dar um puxão de orelha ainda. Dizer, isso aí não é coisa de jogador profissional, isso é coisa de peladeiro. Então, enquanto os peladeiros estiverem sendo rejeitados, nós vamos ter uma categoria de base com apenas os jogadores bons, com os jogadores mais do mesmo. É o caso aí do Peglo, mais do mesmo, bom jogador, nada demais. Praxedes, mais do mesmo, bom jogador, nada demais. Né? Agora, relembre comigo, quais os craques que surgiam no Inter, na categoria de base. Eles eram diferentes. Tyson, acho que foi o último. Tyson, Nilmar, Alexandre Pato. Esses craques, dificilmente o Inter vai conseguir fazer com a filosofia de futebol que temos na base. Futebolzinho burocrático, um futebolzinho sem graça, totalmente sem graça. Os garotos têm medo de driblar, têm medo de ir para cima os atacantes. Os zagueiros são Nutella, uma geração Nutella criada em carpete. Zagueiro, na minha época, o Lúcio, quando surgiu, não veio das categorias de base do Inter, mas o Inter comprou ele do Brasiliense. Com 18, 19 anos, já tinha todas as características de um ótimo zagueiro da época. Cara fechada, xerifão. Hoje não chama mais o zagueiro de xerifão. Olha o nosso Vitor Cuesta, parece um modelo. Caminha em campo se cuidando para não sujar o fardamento. E do outro lado, lá do Grêmio, temos um grosso que não sabe dar um passe de 1 metro, né? Que é o Kahneman. E foi considerado um dos melhores zagueiros da América Latina, porque ele ainda tem aquele perfil do brucutu dos anos 90. Não tem técnica nenhuma, mas não perde uma bola. E isso é muito importante para um zagueiro, é fundamental. E o atacante, como o Neymar, é diferenciado, porque aqui no Brasil ele sobrava. O Santos era o Neymar que colocava o Santos em alta sempre. O Neymar jogava sozinho, porque o Neymar não estava nem aí.
O Neymar não estava nem aí. Se ele tivesse que driblar, ele driblava. Se ele tivesse que dar chapéu, ele dava. Porque ele sabia que ele era craque e ele não ia perder a essência dele. Agora, nas categorias de base do Inter, é tudo jogador mais do mesmo. Pode surgir ali um diferente, que tem um passe mais aprimorado, uma visão de jogo um pouco melhor, mas é tudo mais do mesmo. Esse é o futuro que eu vejo nas categorias de base do Inter. Estão deixando tudo burocrático, deixando tudo nas mãos de empresários, né? Que já chega ali o garoto criado em carpete, não sabe a realidade das vilas. Tem que ter mais vila no futebol, no Inter, no futebol brasileiro, mas no Inter, estou falando de Inter, tem que ter mais garoto de vila do que garoto de apartamento, do que garoto do Higienópolis, da Zona Sul. Tem que ter mais garoto no Internacional de vila. Tá faltando isso no Inter e no futebol brasileiro. E esse é um dos motivos pelo qual o Inter não vende craque, porque não tem craque na categoria de base do Inter. Simples assim. Simples assim. Um futebol chato, um futebol burocrático, onde um garoto que dá uma limpada ali sem querer, dribla um ou outro, dando uma jogada de corpo, já é craque. Acerta um passe de 5 metros, já é craque. Isso tem que ser revisto no Inter. Né? Não estamos vendendo craque, porque simplesmente as categorias de base do Inter a gente não vê craque, a gente vê apenas jogadores normais. Né? E de jogadores normais a Europa está cheia. A Europa quer o diferente daqui. Ou você acha que lá o Paris levou ou o Barcelona levou o Neymar, porque o Neymar é um jogador que não cria, é um jogador normal, é um jogador que não é peladeiro. Levou porque ele é peladeiro. Levou o Neymar porque ele é peladeiro, porque ele é criativo, porque ele é acima da média. Assim como o Tyson, assim como o Nilmar. Então eu não vejo infelizmente, ultimamente eu tenho me decepcionado muito com o Inter e revisto muitas coisas assim que me fazem perder a fé um pouco no Internacional, em questão de títulos, em questão desse elenco sem alma, em questão de categorias de base que não surge um jogador criativo. É tudo mais do mesmo para mim, infelizmente. Se você discorda, se você acha que eu estou equivocado, que as categorias de base não precisam de peladeiros, tem que ter sim jogadores que são mais táticos, têm mais consciência tática, deixe seu comentário aqui, né? Eu irei responder, assim como eu disse lá no início do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que me ajuda muito. Se você não gostou também, pode dar o dislike aí. E se você quiser se inscrever, eu agradeço. E até a próxima aí. Mas infelizmente, futebolzinho das categorias de base do Inter e do Brasil é um futebol chato de ver, um futebol onde qualquer um que acerta um passe de 2 metros, que enfim, é craque. Estamos vivendo aí uma época de falta de peladeiros em campo. Um abraço.